Alô, Beth. Oi, Cláudia. Olá. Input mode. Ainda bem que você me avisou que eu não tinha mandado a receita. Avisei, botei a foto e... Eu fiz essa semana, gente, ficou tão bom. É tão interessante. Boa tarde, Rabina. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela receita, já dei uma olhada. É tão Parece fácil muito de bom. fazer. E os meninos já sabem. E a minha nora, que é nova, ela perguntou, mas vocês só fazem isso nessa festa, só nessa data, e o resto do ano? Eu falei, não, Não é? o ano não faz. Tem que ficar ansiando e lembrar. Ah, é Hanukkah, vai ter aqueles latkes. Aí... Muito E a bom. minha... Quer que coloque o card aqui? Olha, Ou não precisa? Se quiser, está na mão. Se não quiser, eu se cancelo. for para colocar o card, aí eu vou fechar o vídeo. Eu acho que hoje a gente pode até ficar aí conversando, se as pessoas chegarem. Não acho que vai ter tanta gente hoje, entendeu? Tá Vai ter ótimo. uma parte que veio naquela primeira, eu acho que quem não veio na primeira não vira na segunda. Então, vamos conversando. Eu vou fazer, eu fiquei animada. Eu desliguei aqui. Vale a pena, você vai ver. Eu vou Eu te já colocar fiz também. Eu vou te colocar Desculpe. Tá vendo? Olá, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Agora estamos os dois juntos aqui. Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Mônica, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bem-vindos todos também, todas. Alfi. Rabina, qual a razão de látex fazer exatamente nessa data? Na verdade, eu não sei te explicar isso. Não tenho essa explicação, mas foi engraçado que aí vieram os netos, sexta-feira vieram todos, filhos e netos, e veio essa história, né, eu só faço látex em Hanukkah. Vocês que esperem com água na boca, que com certeza vai ter. E
Aí minha neta falou, é que nem bola da sopa de, né? Que ela chama de bola, sopa de bola. Sopa de bola tem que ter sempre. E eu digo, não, sopa de bola tem em Pêssar, só tem em Pêssar, não tem em outros dias. E o engraçado é que na conversa, de repente meu neto diz assim, eu estou com fome, não dá para esperar o jantar, já tinha feito os látkes, eu quero varnish, que é uma coisa que também faz em Pêssar, porque é feita de matzá picada com ovo. Aí ele falou, eu vou lá fazer. Falei, então vá, querido, vá fazer o seu varnish. E você tinha maçã em casa? Eu tenho matzá o ano inteiro, porque meu neto, quando tem, gosta, ele mesmo faz, quando dorme aqui, no Ai, café da manhã, é isso que ele come. É bem assim, pelo menos culinariamente, meus filhos e netos estão bem treinados e gostar das comidas judaicas. Gefilte fish eu faço no Pesach e no Yom Kippur, e eles têm que vir ajudar a enrolar, e é bem... E olá, eu Diana. curto. Hã? Boa tarde Eles a adoram. todos. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Para dar boa tarde também, aqui já é boa noite, mas muito Boa bom. noite. Falando em Hanukkah, que eu estou vendo as velas da Lilian aí, a Lilian compartilhou comigo e eu esqueci, eu ia compartilhar hoje com vocês, vou compartilhar agora, depois da reunião. A Lilian compartilhou comigo uma árvore de Natal, uma árvore, não vou chamar de Natal porque não é de Natal, uma árvore no Centro Cultural Israelense Brasileiro em Tel Aviv, que é um pinheiro, que nem os pinheirinhos que se usa aqui para o Natal, todo enfeitado de dreidel. Dreidel de diferentes tamanhos, diferentes materiais. Eu recebi pela WhatsApp também, vi. Eu achei tão lindo, eu vou compartilhar com vocês, porque eu achei que foi uma união interessante entre o que é judaico, que é o dreidel, e essa lembrança, já que é um centro brasileiro, dos pinheiros que fazem parte do cenário no Brasil. Então, em vez de qualquer coisa, eles fizeram um pinheiro, assumiram e sem medo de crítica, né? Fizeram lá uma criatividade deles, que é um pinheiro, não tem nada de Natal lá, um pinheirinho com enfeitado de dreidel. Achei muito interessante a ideia. Vou mandar depois para todos. Bom, não sei se vocês assistiram à live do embaixador, que está agora nos Emirados Árabes, o Ilan Sturbar, que ele foi aqui também de São Paulo, ele é brasileiro, mas está muitos anos já em Israel, e agora mandaram ele como primeiro embaixador dos Emirados Árabes. Ah, sim. Ele está fazendo história, ele falou que está fazendo história, é o primeiro, e comentou que lá prenderam as velas de Hanukkah, só que prenderam com lâmpadas elétricas, lógico, que é feito assim. E foi muito bem aceito, e tem muitas comunidades que acenderam as velas de Hanukkah este ano, lá na parte da Arábia. Muito bom. Bom, Muito bom. muito bom. Vamos começar com o Nigun. Como é que você organizou, Mônica? Vamos começar com o Nigum. Eu estou com permissão para compartilhar, né? Tá. Estou. Então, eu queria começar agradecendo a Rabina Yubi, que é uma amiga de muito tempo, querida, e também a comunidade, a Sinagoga Betel, e a todos vocês que voltaram hoje para o nosso estudo. Fico muito feliz. Então, vamos começar com o Igun. Eu vou compartilhar
Eu vou deixar assim, acho que senão eu não vou ver vocês, prefiro ver vocês. Muito bem. Bom, então eu aproveito, obrigada pelo Nigum, sempre lindo quando ao vivo. Também, às vezes, a gente traz umas coisas muito lindas que estão na internet, mas é muito gostoso ouvir quando está no violão, quando está no piano, isso é gostoso, né? Eu começo dando as boas-vindas para a Mônica, que esteve com a gente 15 dias atrás, começou a proposta do estudo de Mussar com as Midot, e hoje volta para terminar aquele estudo e ajudar a gente a pensar um pouquinho como é que a gente traz essas Midot para as nossas vidas, né? Nós vamos ter que pensar. Então, no final deste encontro, a gente vai falar um pouquinho. Eu tinha pedido a vocês para escolher 3 Midot para começar, e a gente vai tentar fazer esse combinado aí do grupo. Mas quero lembrar, para quem não estava da última vez, o prazer de receber a Mônica, que é bacharel em filosofia, mestre em estudos judaicos pela Jewish Theological Seminar, que é o JTS, o seminário de Nova York, rabínico de Nova York. Ela é educadora, musicista e Hazanit, como nós acabamos de ouvir. Ela é facilitadora do estudo de Mussar, e é nessa qualidade, especialmente, que a gente a convidou para participar conosco desses encontros. Ela é formada pelo The Mussar Institute e organiza grupos de estudos para colocar esse precioso conhecimento em prática. Como eu contei, eu já conhecia a Mônica há muito tempo, e quando ela teve uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, a Mônica organizou 2 cursos, 2 semestres, e eu fiz os 2 semestres com ela. Esses semestres foram reconhecidos pelo meu curso, me deram crédito pelo curso que eu fiz com ela, e muito aprendi, não só sobre algumas Midot, mas sobre esse processo de poder fazer a reflexão para poder a gente ficar cada dia melhor, cada ano melhor, e colaborar para Tikkun Olam, para o mundo como um todo. Então, Mônica, muito obrigada pela continuação e pela parceria. O microfone está com você. Mais uma vez, obrigada, Rabina, Rubi, Elka, e muito obrigada a todos vocês que estão hoje aqui conosco, né? Então, muito bem. Para começar, eu só queria voltar
dar algumas pequenas pinceladas, ideias do que a gente falou na semana passada, para a gente voltar a entrar nesse contexto do Mussar, né? A gente falou, entre outras coisas, eu não vou repetir tudo, claro, mas entre outras coisas a gente falou que o Mussar está muito baseado numa frase que tem na Torá, que é a seguinte, que é Kedoshim Tihiu, né? Sejam sagrados, sejam santos, sejam sagrados. E que a Torá descreve isso como uma meta do ser humano. Isso não está exatamente especificado como isso é feito, mas acho que se a gente considerar a Torá como um todo e também esse conhecimento do Mussar, a gente pode chegar um pouco mais perto dessa ideia. A mensagem é que cada um de nós, isso é muito falado e comentado por Maimônides, cada um de nós é dotado de várias características humanas, vários traços de caráter que a gente vai chamar de midot, já está chamando de midot. E o que diferencia uma pessoa da outra não é se uma pessoa tem raiva e a outra tem paciência, mas todos nós temos todas essas midot, todas essas características, só que em graus diferentes. Tem pessoas que têm mais uma midá, por exemplo, uma pessoa mais colérica, mais raivosa, outra pessoa é mais paciente ou menos paciente. Então, são todas qualidades humanas, mas depende muito da medida que cada um tem em relação a esses traços de caráter. E por isso mesmo, acho com muita sabedoria, essa mensagem, essa teoria de que as midot, que são esses traços de caráter, porque a midá em hebraico significa medida. Então, ela dá uma ideia muito visual até, do que seria uma midá, porque como a gente falou da outra vez, a gente mostrou como, por exemplo, a midá da humildade, a gente está falando da qual a gente está estudando, né? Tem dois extremos possíveis, né? A gente viu aquela linha que pode ser ou arrogância, que seria uma falta de humildade, por assim dizer, ou do outro lado, que a gente pode chamar de várias formas, mas a gente chamou de falta de autoestima ou baixa autoestima, né? A pessoa, são dois polos, por assim dizer, e a gente tenta encontrar essa medida do meio, que é o caminho do meio, que é tão falado em várias filosofias universais também, o qual Maimônides também descreveu como ideal para o ser humano, né? O encontro do equilíbrio. Então, sobre tudo isso a gente falou na semana passada, e agora vamos... Só vou colocar alguns exemplos do que a gente viu. A gente fez exercícios, você se lembra? A gente fez uma meditação no final, lembra? Então, eu só vou colocar aqui só algumas frases do Talmud, porque eu acho que o interessante, né, eu até estava conversando isso com a Rabina, essas são qualidades universais, elas não estão só no judaísmo, a gente tem em outras religiões também, a gente pode encontrar tudo, porque é uma característica do ser humano. Mas uma das coisas que a gente está fazendo aqui, que é diferente, ou que é especial para muitas pessoas, é ver as fontes judaicas, porque muita gente não conhece, algumas sim, mas assim, trazer isso à tona, que é uma tradição nossa que não é muito divulgada. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver, eu posso fazer um share, né? Rabina. Deixa eu ver onde é que está isso. Só um minutinho, vamos ver se está aqui. Aqui estão alguns exemplos, a gente vai passar rapidinho, porque isso está mais relacionado com o que a gente viu na semana passada, sobre alguns exemplos do que nos diz a literatura rabínica, né? O Talmud, a respeito de um dos polos, que seria a arrogância, né? Será que alguém gostaria de ser voluntário e ler para todo mundo? Deixa eu ver se eu consigo, eu estou sem a visão de todo mundo, espera um pouquinho. Acho que eu vou ter que sair do... deixa eu ver um pouquinho. Alguém gostaria de ler? Se não, eu mesmo leio, se ninguém tiver. Bom, eu não estou vendo, eu não estou com a visão de todas as pessoas. Alguém se propôs?
Rabina. Eu posso ler. Eu posso Posso ler. ler? Ah, tá. Obrigada. Então, vamos lá. Então, aqui aparece Sotá. Sotá é um tratado do Talmud. E aqui tem a referência, até se alguém quiser procurar, Sotá 4b10. Tá bom, então vamos ver. O Rabino Yohanan diz em nome do Rabino Shimon ben Yohai: qualquer pessoa que tenha arrogância dentro de si é considerada como se fosse um idólatra. Como está escrito, todo aquele que é orgulhoso de coração é uma abominação para o Senhor. Provérbios 16:5. Muito bem. Claro que isso está numa linguagem um pouco mais arcaica, né? Mas a gente pega o conteúdo do que está dizendo aqui, certo? Que a arrogância é como idolatria, porque a gente se dá muita importância quando a gente é arrogante e é um exagero, né? Da importância em relação ao nosso ego. E mais uma, Sotá 11. Aqui tem Rabino, não é Rabino? Rabino. O Rabbi, tá em inglês, mas tudo bem. E o Rabbi. Você gostaria de ler? Posso falar? Pode, obrigada. Disse sua própria declaração. Qualquer pessoa que tenha arrogância dentro de si é considerada como se ela negasse a crença central da existência de Deus, conforme foi declarado. Então, seu coração se eleva e você se esquece do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 8:14. Isso, só mais uma, obrigada. Só mais uma. Aqui, Ula disse. Qualquer pessoa que tenha arrogância dentro de si é considerada como se tivesse construído um altar pessoal para a adoração de ídolos. Muito obrigada. Agora eu vou tirar esse share. Então, aqui nós vimos alguns exemplos. Claro, a gente pode adaptar a linguagem, se não quiser falar Deus, falar a fonte da vida, o princípio do universo, como cada um pode viver como deseja, mas assim, o princípio é o exagero para um lado, né, que a gente viu da outra vez. Então, agora vamos começar mais com o tema que a gente vai enfatizar hoje, que é não o excesso, não a falta de humildade, mas o excesso de humildade. E aqui eu também trouxe um texto, porque eu acho que é um texto interessante sobre o que acontece com um rabino, que o texto diz no Talmud, né, são fontes bem fidedignas, que a destruição do templo, do segundo templo de Jerusalém, foi causada pela humildade do rabino Zacarias. Então, vamos ler com atenção. Vai ser o único texto assim, que é um pouquinho maior, mas é uma página, não é tanto, ou meia página, na verdade. Mas é bom a gente assim, ter um pouco de concentração para ver quais são as personagens, que são 3. Eu vou tentar compartilhar aqui de novo. Share screen. Aqui, será que está aqui? Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo. Então, aqui do Talmud, esse tratado, Gitin 56a. Tá? Mais alguém gostaria de ler? Se não tiver ninguém, eu mesma leio. Norma, obrigada. Então, Norma, lê devagar, tá? Para todo mundo acompanhar, porque às vezes a gente tem que ler mais do que uma vez para reter todos os dados da história. Tem que abrir o som, Norma. Então, um momentinho só. Tratado de Gitin, 56a. A humildade, a Navá, de Rabi Zacarias, filho de Afcuralás, causou a destruição do templo em Jerusalém. Queimou nosso santuário e fez com que fôssemos exilados de nossa terra.
Este foi um acontecimento cataclísmico na história judaica, o qual ainda lamentamos até hoje. Acho que todo mundo conhece a história, não a história, mas o fato de que o templo foi destruído. Sim, Sim, né? claro. É um fato bem Sim. conhecido. Então, a gente vai ver, as personagens são, só para organizar um pouco, são três. Tem o imperador romano, o judeu é o Bar Kamsa, que é um cidadão judeu, e o rabino, que é esse Zecharia ben Avkulas, que é o que foi mencionado aqui em cima, que é por causa da humildade dele, o templo foi destruído. Tá? Só para organizar, ficar mais fácil, a gente não se perder. Tá bom, então agora começa a historinha. Norma, se você puder continuar. Sim, para entender como a humildade de Rav Zacarias, filho de Afculas, causou a destruição do templo em Jerusalém, temos que conhecer a história desde o seu início, quando um homem chamado Bar Kamsa procurou se vingar dos líderes judeus de Jerusalém, acusando-os de se revoltarem contra os líderes romanos. Tá, só um Para minutinho. provar... Desculpa, só um minutinho. Então, essa história começou antes. Por que o Bar Kamsa queria se vingar? A gente não vai focar nisso, mas ela começa um pouco antes. Aqui não tem muita importância, tá? Então, ele queria se vingar ele era judeu e ele queria se vingar dos líderes judeus de Jerusalém. Tá, Norma, por favor, obrigada. Para provar seu argumento, ele sugeriu que os romanos enviassem um animal para o sacrifício no templo. Bar Kamsa causou um pequeno defeito no animal que ele sabia que os rabinos notariam, e como resultado, viram-se obrigados a recusar a oferta. Essa recusa seria a prova de que os judeus estavam se rebelando contra Roma. Quando o sacrifício veio perante os rabinos do templo, eles notaram a mácula oculta e entenderam o que estava acontecendo. Um deles sugeriu que o sacrifício fosse oferecido de qualquer maneira. Porém, Zacarias ben Avkulas argumentou que se fizessem isso, as pessoas poderiam concluir, erroneamente, que era permitido oferecer como sacrifício um animal defeituoso. Alguns rabinos, então, sugeriram que Bar Kamsa fosse morto para impedi-lo de contar aos romanos o que estava acontecendo e pôr em perigo o povo judeu. O rabino Zacarias ben Avkulas respondeu outra vez, dizendo: se fizermos isso, as pessoas vão pensar de forma incorreta que aqueles que infligem manchas em sacrifícios são condenados à morte. Como resultado, eles não fizeram nada. A denúncia de Bar Kamsa contra os judeus foi aceita pelas autoridades romanas, que assim acreditaram que os judeus estavam se rebelando contra Roma e, consequentemente, a guerra entre eles e romanos começou e acabou causando a destruição do templo. Desculpa, aqui tem entre eles, os romanos. Sim, entre Obrigada, eles judeus e romanos. Isso, obrigada. Bom, então essa história deu para acompanhar, todo mundo acompanhou? Vocês têm alguma pergunta? Oi, Sônia, pode falar. Essa história é verídica? Essa história está no Talmud.
Então, eu acho que é verídica, porque o Talmud é uma fonte fidedigna, né? Todas as... É um pouco difícil de acreditar, não é? Por que que você pergunta? Até... Então, Eu não sei, porque eu acho que um judeu com outro judeu tem que segurar a alma em nome do povo judeu, entende? certo. Essa é a... Porque é um por todos e todos por um, é a única coisa que eu acredito que existe, é um por todos e todos por mim, isso é com os judeus, porque nós somos um. É. Eu só queria lembrar que isso não era assim na época do templo. Os seduceus, tem vários grupos, eles não estavam todo mundo, todos por um por todos, não. Não era assim. E eu acho que, mesmo hoje em dia, você tem um judeu que vai lá e mata Yitzhak Rabin. Então, as pessoas nem todas estão, apesar de que o judaísmo tem essa proposta de um só Deus, estamos todos juntos, etc. E acho que naquela época eram valores muito distintos. E se você for olhar mais ainda um pouquinho, o grupo que foi para o Mar Morto, que graças a Deus é por isso que a gente acabou tendo as Torot que foram encontradas, os rolos do Mar Morto que foram encontrados, era um grupo que disse, pelo amor de Deus, esses judeus que estão aí, de judeu não tem nada, estão completamente malucos. Isso aí estão comercializados, estão se entregando, estão se vendendo aos romanos. Então, tinha toda uma série de discussões que não transformavam todo mundo num só. E talvez, eu acho que tem mais histórias, e essa história, né, com os imperadores, o imperador foi tentando, a questão também de que os judeus batem o pé e dizem aqui quem manda somos nós, isso aqui é nosso, né? E os romanos, em algum momento, disseram, chega, quem esse povo pensa que ele é? Mosquito, é um mosquito lá no Oriente Médio que está de alguma forma, afrontando o Império Romano. Então, historicamente, tem algumas ações, algumas posturas, inclusive do Império Romano, extremamente, né, com o nariz levantado, que levou à destruição do templo. Encerra, esse povo tem que virar pó e... Agora, se o Barcanza realmente é a causa, essa foi uma das discussões do Talmud. É interessante ler, e interessante agora, eu acho que a Mônica vai fazer essa ponte com a pretensão, né, de Barcanza e a falta de humildade, vai fazer essa conexão aí um pouco, não é isso? Mas, historicamente, nem está provado, nem não está. Eu vou fazer uma ponte com... Acho que é interessante falar um pouquinho do que aconteceu antes, porque parece um personagem que saiu do nada, mas a história antes é que uma pessoa importante aí do reino judaico havia convidado uma outra personagem chamado Kamsa. Não Bar Kamsa, mas Kamsa. Os dois tinham o mesmo nome, só que um era Bar Kamsa e o outro era Kamsa. Mas o que servia a ele, que foi convidar o Kamsa, na verdade se enganou. Os nomes eram muito parecidos e convidou Bar Kamsa. E quando houve a festa, o anfitrião percebeu que quem estava lá era uma pessoa errada, era quase inimigo dele, e falou, olha, você pode se retirar. Ele falou, não, eu não quero, por favor, não faça isso, eu te pago uma certa quantidade de dinheiro. Ele falou, não, você pode se retirar, eu não quero que você continue aqui. E o Bar Kamsa insistiu. Ele falou, não, eu não quero ir embora, eu te pago o dobro. E o anfitrião falou, não, você tem que sair. Ele falou, eu te pago tudo que você gastou para essa festa. E ele disse, de jeito nenhum, pode ir embora. E aí o Bar Kamsa se sentiu tão humilhado que resolveu se vingar, porque os grandes nomes lá dos judeus, os rabinos, todos não interferiram nessa decisão do anfitrião, e ele ficou extremamente humilhado. E a humilhação
é algo muito grave, desculpa. É considerado muito grave você humilhar, humilhar outra pessoa em público. É considerado, acho que pelo Talmud, talvez a Rabina saiba, como se fosse matar uma pessoa, quando você humilha alguém em público. Então, essa é a vingança que ele resolveu fazer para restituir a honra dele, né? Então, não sei se isso ajuda a entender um pouco, mas é que a gente leu a história já truncada, né? Assim, e aí dá a impressão que veio do nada, mas ela tem uma origem que é a questão da humilhação, que até interessante, a gente poderia ser uma outra midá, né? E eu fiquei pensando, falei, a gente podia até dizer que a humilhação causou a destruição do templo, de certa forma, né, se a gente volta para trás. Mas, assim, aqui, como a gente está falando da humildade, a gente está focando mais nisso. Não sei se ajudou, mas eu acho que traz um pouquinho mais a dimensão do que está acontecendo. Tá? Mais alguma pergunta? Ou alguma... A história ficou clara? A historinha, né? No primeiro nível? Se ficou, tudo bem. Tudo bem, nenhuma pergunta. Ficou super claro. Obrigada. De nada, de nada. Então, agora eu vou fazer uma pergunta, eu que vou fazer uma pergunta para vocês, e a gente vai fazer como da outra vez, a gente vai colocar vocês virtualmente aí numa salinhas, durante uns 5 minutos, para vocês falarem um pouquinho, discutirem sobre essa pergunta, tá? Então, a pergunta seria: como vocês entendem essa escrever afirmação? depois no chat a pergunta, que aí as pessoas falem no grupo. As pessoas conseguem ver no grupo o chat? Se você tiver colocado no chat antes de abrir os grupos, as pessoas veem no chat. Ah, ótimo. Então, eu vou colocar: o que podemos entender do conceito judaico de humildade a partir da história de Zacarias. Zacarias ben Afkulas. Tá, então acho que essa pergunta já... Mas e onde que está a historinha para as pessoas poderem olhar, quem não estava prestando atenção ou quem não... Eu posso dar a historinha, tá aqui no... Eu posso... Como é que eu faço para compartilhar? Porque eu tenho a historinha aqui. Como é que eu compartilho no Zoom também? Não, acho que ou você coloca ou você coloca lá, porque a Zacarias, essa foi a primeira das historinhas, é isso que foi lida? Essa é a primeira, as outras eram só citações. Essa é a primeira e única historinha. Então, talvez leia de novo, porque depois disso teve uma série de coisas para as pessoas pensarem. Então, agora, lembra qual foi a do Zacarias, nem eu não estou lembrando. Exatamente, eu acho que é bom ler de novo também, por isso que eu fico... Então, tá. Então, eu vou retomar, eu vou colocar de novo no share screen, eu vou ler para vocês. Às vezes é mais fácil quando outra pessoa lê, reter, do que quando a gente mesmo lê. Pode dar o tempo para cada pessoa ler também. Pode ser. Ler em silêncio? Não sei. Eu vou ler devagar, tá? Então, são 3 personagens, o imperador romano, o Bar Kamsa e o rabino Zacaria. Então, para entender como a humildade do rabino Zacarias causou a destruição do templo em Jerusalém, temos que conhecer a história desde o seu início, quando um homem chamado Bar Kamsa procurou se vingar dos líderes judeus de Jerusalém, acusando-os de se revoltarem contra os líderes romanos. Para provar seu argumento, ele sugeriu que os romanos enviassem o animal para o sacrifício do templo. Bar Kamsa causou um pequeno defeito no animal, que ele sabia que os rabinos notariam, e como resultado, eles viram-se obrigados a recusar a oferta.
os rabinos recusam a oferta porque o animal tem um defeito, que não é permitido fazer um sacrifício com um animal com defeito. E essa prova seria uma prova de que os judeus estavam se rebelando, porque quem manda o animal foram os romanos, quem enviou como presente o animal foram os romanos. Quando o sacrifício veio perante os rabinos do templo, quando ele chegou lá, o animal, eles notaram que tinha uma mácula, um defeito. Mas como eles perceberam que estava sendo tramado, eles falaram assim, vamos oferecer de qualquer maneira, fazer o sacrifício para que não cause algum problema com os romanos, para a gente manter a paz. E aí, desculpe o barulho aqui do vizinho, porém o Zacarias, ele argumentou que se isso fosse feito, se eles oferecessem esse sacrifício que tinha um defeito, as pessoas iam concluir que era permitido oferecer um sacrifício para um animal defeituoso. Mas ali era uma situação de exceção, né? Porque eles estavam não querendo atiçar os romanos e a guerra contra eles. Então, como isso não foi aceito, alguns rabinos sugeriram que matassem esse Bar Kamsa, para impedi-lo de contar aos romanos o que estava acontecendo. E o rabino Zacarias respondeu, se a gente fizer isso, as pessoas vão pensar, de maneira errônea, incorreta, que aqueles que infligem manchas em sacrifícios são condenados à morte. Quer dizer, mais uma vez, ele se ateve a alguma lei que ele conhecia ou não, para não permitir que o Bar Kamsa fosse morto. E como resultado dessas decisões que foram acolhidas, porque o Zacarias, o rabino, era uma pessoa importante, era um sacerdote, e o que ele falava era aceito, com as decisões dele, os judeus acreditaram, as autoridades romanas acreditaram no que ele tinha dito, ou seja, que os judeus tinham se rebelado contra Roma. E aí começaram uma guerra contra os judeus, que acabou causando a destruição do templo. Qual é a pergunta de novo? Então, a pergunta é, qual que é a visão do Talmud? Como a gente pode entender o conceito de humildade a partir dessa história? Vamos só lembrando que a gente está agora vendo o conceito não como arrogância, mas como excesso de humildade. Excesso de humildade do rabino, do Zacarias, que causou a destruição do templo. Mônica, por que você acha que houve humildade nesse momento? Eu vejo que ele queria encontrar uma solução, só que ele poderia ter dito esse bezerro nos foi dado para sacrifício, mas não por um judeu, por uma pessoa que não faz parte do nosso povo. Então, tanto faz, vamos aceitar para não ter problema. Porque também matar o outro só porque... Eu não sei, é complicado. Por que não resolve de um outro jeito sem colocar em risco? Porque na penúltima frase já fala, vai colocar em perigo a vida do povo judeu. Não sei. Pronto, eu já tinha decidido de outro jeito, mas não sou... Ótimo, então é isso que a gente quer, que vocês falem um pouquinho sobre isso em grupos, tá bom? E só lembrando que aqui a gente está vendo, eu já estou dando um pouco a resposta, mas o excesso de humildade dele que causou tudo isso. Então, o que significa isso na história, esse excesso de humildade? E também, talvez, olhar para isso como uma coisa daquele tempo, né? Que talvez hoje a gente, pelo menos os judeus do século XXI, talvez fizessem uma análise diferente quando Israel está em perigo, quando a gente está com antissemitismo colocando os judeus em perigo, a gente às vezes faz um raciocínio diferente. Mas essa é a história, então vamos ver. Então eu vou separar, você quer separar em grupos de quantas pessoas, Mônica? Somos 11, então acho que tem
3. Vai ter grupo que vai ter isso. Eu não sei se a Diana vai, se ela tá assim, Então, vai fazer 3 grupos. Tá bom, 3 grupos. tá bom. Então, um instantinho, vou colocar. Obrigada. Lá vai. Quanto tempo? 5 minutos? 5 minutinhos, é.
Tudo bem, assim. Está muito complicado de entender. Adorei meu grupo. Nós também adoramos. Eu vi que Cláudia e Vitor ficaram juntos, né? Aham. Absolutamente aleatoriamente, mas você vê, até o próprio Zoom Aleatoriamente. colabora. Muito bom. Muito bom. É um caso meio complicado aí. Vamos ver como é que ela vai terminar. É uma história complicada, de um tempo complicado, que está no Talmud. Vamos ver o que o povo vai tirar disso. Pronto. Bom, gente, obrigada. Como o tempo está passando, acho que a gente vai. Espero que tenham sido proveitosas as discussões. Se alguém quiser colocar no chat, assim, só alguma palavra em relação ao que vocês concluíram ou não concluíram, as perguntas são importantes também. Espero que tenha atiçado alguma ideia, alguma pergunta, tá? Algum interesse aí pelo texto. Então, agora a gente vai continuar. Eu vou propor uma meditação para a gente trabalhar um pouco essa questão entre nós, assim, cada um de vocês. Mas antes disso, dizer que o trabalho do Mussar tem algumas práticas importantes. Uma delas é a escrita do diário, né? Por exemplo, se você vai falar sobre humildade, vai trabalhar isso, você pode escrever um diário, todo dia escrever alguma coisa. A segunda é uma frase que seja significativa em relação a uma amidá e que lembre você daquela amidá no sentido mais equilibrado. Então, é a frase para a humildade, uma sugestão, porque isso não existe ninguém que vai dizer você tem que falar essa ou aquela frase. Elas são, você pode escolher uma que seja adequada para você. Só um minutinho, eu estou procurando o texto. Onde é que está? Aqui. Aqui. Essa frase. Não mais do que meu espaço, não menos do que o meu lugar. Não mais do que meu espaço, não menos do que o meu lugar. Que significa, dentro da humildade, que você ocupa o lugar que é justo para você. Como você se vê em cada situação, como você age em cada situação e como você se coloca na vida em termos de qual é o seu espaço, quanto você avança, quanto você recua, onde é que é um espaço onde você sente que é o espaço equilibrado, vamos dizer assim, né? E não é só espaço físico, é psicologicamente, é moralmente, em vários sentidos no seu dia a dia. Então, eu gostaria de fazer uma pequena meditação para a gente entrar em contato com isso.
Tá bom? Então, eu sugiro que faça um convite para vocês, que vocês fechem os olhos lentamente e inspirem contando 2 e expirem contando 4. A gente pode fazer isso umas 3 vezes. A expiração é mais lenta, isso acalma o nosso sistema nervoso. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta, ou mais de uma pergunta, umas 2, 3 perguntas, e deixe que a sua intuição te guie, sem que haja necessidade de você encontrar uma resposta, mas guie-se principalmente pela intuição, pelas sensações, e se não houver resposta, também não tem problema. A humildade é uma virtude que você deseja trabalhar? Pense em algum momento ou situação da sua vida em que você sente que ocupa o lugar certo, nem mais nem menos, que você ocupa o lugar que é seu. O lugar que é destinado a você. Agora pense em uma situação do seu cotidiano em que você intui que não deixa espaço suficiente para os outros ou para alguma outra pessoa especificamente. E observe se há algo que te leva a agir dessa maneira. Sempre deixando a intuição te Você pode guiar. repetir a pergunta, Mônica? Posso sim. Pense em alguma situação do seu cotidiano que você intui que você não deixa espaço suficiente para os outros ou para alguma pessoa em particular. E observe se há algo que te leva a agir dessa maneira. Muito bem. Mais uma pergunta. Há algum espaço que você ainda tem que se esforçar para ocupar? O que você gostaria de ocupar? E observe se há algo que te impede de fazer isso. E o que pode ser o que pode ser isso? E por último, a última pergunta, existe alguma frase ou imagem ou música que ajudaria você a se conectar com este princípio que é universal e que é expresso aqui com a frase: nem mais do que o meu lugar, nem menos do que meu espaço. Nem mais do que o meu lugar, nem menos do que o meu espaço. Agora, lentamente, você pode abrir os seus olhos, cada um no seu tempo, e a gente vai voltando aqui para a sala do Zoom. Muito obrigada. A gente
se vocês desejarem, a gente pode mandar as perguntas para vocês, porque acho que é bom ter mais tempo para contemplar essas perguntas, que são, cada uma delas dá para a gente contemplar por muito tempo, né? Então, se vocês quiserem, a gente manda para vocês. Olha, em geral, numa reunião assim do Mussar, quando é ao vivo, pode ser que até no Zoom a gente tem um espaço para compartilhar, quem quiser pode compartilhar, mas aqui o nosso tempo é um pouco mais estrito, então a gente não vai fazer isso hoje. Certo, Rabino? Depende do tempo das pessoas. Eu tinha guardado um tempinho para a gente poder falar das outras midot. Se vocês fizeram a lição de casa, a gente pode colocar aqui. E depois acender as velinhas de Hanukkah. Então, se alguém tem alguma coisa que está no coração, por favor, comente e depois a gente encerra e passa para falar das midot em geral. Diga, Beth. Posso falar? Pode, por favor. Justamente comentei com a Mônica, mas na penúltima reunião, Sônia, não sei se você se lembra, nós estávamos no mesmo grupo, e vamos falar sobre que eu levantei sobre equanimidade. Está lembrada? E nessa noite, por incrível que pareça, eu recebi uma revista que vem no jornal da Tribuna de Santos, e trouxe um texto que estava assim, caiu no meu colo. Então, o título Equilíbrio da Mente. Eu tirei alguns tópicos, se der para mim falar rapidinho, porque eu não conhecia realmente, como também comentei com a Sônia, o que poderia ser, eu nunca tinha, minha ignorância mesmo a respeito do que realmente levava essa palavra equanimidade. E mesmo dentro dos conceitos de Mussar, eu achei que parece que penetrou. Então, uma é uma psicóloga, outra é uma filósofa, que fala a respeito disso. E nessa revista, eles mencionam nesse texto, vou falar muito rapidinho, porque eu sei que o tempo, cada vez mais o conceito de equanimidade tem ganhado importância para a busca da serenidade necessária para lidarmos com desafios e também com momentos de euforia. E o Brasil lidera no ranking mundial de transtornos mentais, isso é um dado da OMS desde 2017. Nesse contexto, uma palavra tem sido cada vez mais frequente em salas de terapia, laboratórios de pesquisas e palestras de coaching equanimidade. Você já ouviu esse termo? Afinal, por que a equanimidade das emoções é relevante para a vida? De acordo com a filósofa Lúcia Helena Galvão, equanimidade vem do latim aequa, igual, mais anima, ânimo, estado de espírito. Então, significa um estado de espírito que não se altera diante das dificuldades, o que é o ideal para se encontrar respostas, pois a mente se obscurece quando as emoções saem do controle. Eu achei esse texto fantástico. Tem a Suzana Cristine Almeida, psicóloga, coach e cantaterapeuta, explica que a equanimidade está muito próxima do que chamamos desde sempre de equilíbrio emocional. Não se trata de repelir sentimentos como raiva, tristeza, entre outros. Se trata de aprender a elaborá-los com entusiasmo e confiança, que também faz parte da listinha. Uma das condições para controlar dualidades e ansiedades e assim favorecer a equanimidade pode ser um diagnóstico sobre o investimento emocional em cada área da vida. Outro ponto muito importante para desenvolver a equanimidade e neutralizar as ansiedades é o mindfulness. Aliás, essa é outra palavra em alta hoje em dia entre os especialistas na psique humana. Já vou terminar. Já Lúcia afirma que ambos, equanimidade e equilíbrio, são profundos e necessários. O equânime vê as coisas de um patamar de consciência
dificilmente atingível pelas circunstâncias. O equilibrado coleciona razões de peso para sempre se inclinar para frente. É preciso aprender a amar a vida e saber como dialogar com ela. Eu tirei os tópicos, achei assim, caiu no assunto. Sim, Muito bom, sim, muito bom. Vou contar uma história para vocês de equanimidade na minha vida, porque mudou a minha vida quando eu aprendi. Eu estava num retiro budista, naturalmente, a equanimidade chegou na minha vida pelo lado budista, porque faz parte do básico do budismo você ser equânime. Ser equânime é aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Porque, senão, você vai estar sofrendo. Você vai estar, eu queria que fosse assim, eu queria, ai, que pena. Equânime é olhar e dizer, é o que é. É o que é. E na minha vida prática, eu estava num retiro e na hora do almoço, nós entramos todos no refeitório com calma, olhando para o chão, enfim. E, de repente, quando eu estava entrando, eu olhei, éramos umas 70 pessoas no retiro, eu olhei para a mesa e vi um sorvete de chocolate, de creme, com cobertura de chocolate, escorrendo em volta, uma coisa assim, que meu olho fez que nem desenho animado. Toim! E eu andando, olhando aquele sorvete e dizendo, que mesa eu vou sentar para ser a primeira? Porque se eu for a última, de repente, não vai mais ter sorvete na hora que eu for me servir da sobremesa e eles vão ter colocado um outro pudim. Como que foi hoje de manhã a chamada das mesas? E fazendo todo um cálculo ali, sofrendo, quando no final tinha sorvete para mim, comi o meu sorvete, fiquei sentada em paz ali olhando e dizendo, deixa todo mundo embora que eu vou repetir o sorvete. Fui repetir 2 vezes o sorvete. Depois foi uma dureza, eu consegui das monjas a receita. Eu tenho a receita desse sorvete, até hoje eu faço de sobremesa aqui em casa. Mas no dia seguinte eu tinha uma entrevista com um monge e eu falei para ele, falei, olha, de equanimidade zero, porque eu estava ali sofrendo a angústia e ele me falou, equanimidade não é nesse momento. Nesse momento o sorvete está lá, entre em contato, tenha vontade, vai lá, curte, saboreia, vai pegar uma segunda medida. Amanhã, quando você entrar para o almoço e não tiver sorvete na mesa, não sofra. É o que é. Você vai curtir o seu momento sem sorvete, vai ter outra coisa. Então, eu acho isso importante, porque quando a gente fala, às vezes, de equanimidade, as coisas são como são, as pessoas dizem, você vai virar uma pessoa insensível, tanto faz, é o que é, você aceita tudo. Não é isso. Curta o sorvete, tenha vontade, vá para a segunda dose, mas quando não tiver mais, não sofra, aceite. Então, quero passar essa, porque essa é uma lição que muda o jeito como a gente vive. Né? De aceitar as coisas como elas são e curti-las como elas são. Alguém mais tem alguma coisa interessante? Eu acho que no ano que vem a gente pode até escolher, essa é a ideia agora, escolher alguns dessas midotes para a gente poder conversar sobre elas. Exatamente isso, trazendo o que for possível, as ideias, as coisas pessoais. Então, mas se alguém tem ainda alguma coisa interessante para o nosso encontro de hoje, antes de finalizar, diga, Lívia. Elka, o exercício que você pediu para fazer, eu adorei, porque você botou lição, e eu me lembrei da minha infância, adolescência, que eu funciono muito bem com lição. Então, eu gostei muito que você botou que tinha que fazer a lição. Eu sentei, botei num papel, e assim, eu acredito em sincronicidade. A Mônica agora falou sobre tudo, né? Sobre o lugar, sobre o espaço, e eu escrevi, eu nunca li sobre Mussar, nada. Então, eu botei assim, que uma das coisas que eu escolhi foi obediência aos meus propósitos, às regras que eu preciso estabelecer, ao que tem que ser feito. Eu botei entre parênteses, tudo tem lugar e espaço. Então, eu achei interessante ela comentar sobre isso, que uma das coisas que eu coloquei foi isso,
A outra eu coloquei persistência e determinação, que eu não sei a diferença, talvez você ou a Mônica pode explicar. Vocês podem explicar qual a diferença de persistência e determinação. E eu botei nesse persistência e determinação parecido um pouco com o que você falou. Eu botei todo dia é diferente, um dia de cada vez. Então, desenvolver meus objetivos e sonhos, sabendo que cada dia tem uma surpresa, cada dia tem uma realidade. Às vezes você programa uma coisa e sai tudo fora do programa e precisa embarcar, porque é o que temos para hoje. E o outro eu botei coragem. Coragem para me reinventar, para superar meus desafios, ser eu mesma. Você falou que deixou de pintar o cabelo e você se assumiu. Então, assim, eu estou chegando agora em janeiro aos 60, então, ser eu mesma, mesmo que eu desagrade as pessoas. Ser quem eu quero ser, como eu gosto. Muita gente fala, eu vou envelhecendo e agora eu posso fazer o que eu quero, não tenho mais que falar para ninguém. Então, assim, nesse momento, assim, eu me reinventar e até enfrentar as mudanças como médica, que vem a quarta onda, que ela seja leve, e ter coragem de eu conseguir ainda, depois desse 1 ano e meio, de enfrentar isso com emocionalmente falando, fisicamente falando. Então, eu fiz bem o dever de casa e gostei tanto que mesmo pegando a receita sua de lácteos que eu estou começando a fazer, eu conseguia toda hora voltar e escrever mais uma palavrinha e vinha mais uma coisa. Então, quero agradecer muito a você, a Mônica, que eu acho um exercício fantástico. Então, o meu bloquinho ainda tem espaço, vou escrever mais coisa depois. Obrigada. Muito bom, muito bom. E acho que o exercício, em parte, que depois a gente vai talvez começar a pegar algumas midotes para fazer, é você descobrir se entre muito persistente e pouco persistente, onde está o equilíbrio. E o que esse equilíbrio faz você ter que treinar mais para ser mais persistente ou abrir mão um pouquinho de ser persistente porque está virando uma neurose que ninguém em volta de você aguenta. Entendeu? Uhum. Então, essa busca de um equilíbrio, você entender onde você está e o que seria o equilíbrio para você, é que vai fazer você ir, e você vai juntando isso com outros, aquilo que você falou. De repente, precisa de um pouco de equanimidade para dizer, é assim porque não dá para ser como eu gostaria que fosse. Então, como é que você traz isso para dentro da sua reflexão de vida? Então, ótimo, você já fez a lição mais completa do que a gente tinha pedido. A gente tinha pedido só para você escolher quais são as 3 que você quer começar. Você já começou, ótimo, né? Qual a diferença entre determinação e persistência que vocês botaram na listinha? Determinação e persistência. Se você for olhar as midotes, a lista que a Mônica mandou, que eu compartilhei com você, e que é diferente da que eu vou colocar agora, que ela fez um pouquinho mais simples, tem vistos de vários lados. Então, você pode falar de humildade, você pode falar de orgulho. E elas são o oposto uma da outra, e se você faz uma, a outra está feita. Não está feita. Se você for olhar, é um pouquinho diferente. Então, claro que numa lista, e a Mônica pode trazer para a gente e recomendar listas que tem milhares de midot. Então, para cada uma que você conhece de todos os traços de caráter do ser humano, eu vejo uma diferença entre determinação e persistência. Talvez precise olhar no dicionário e a gente, no domingo que vem, até traz para olhar. Porque determinação é você chegar lá, persistência é você ficar no que você decidiu que você ia ficar. Então, do ponto de vista... eu achei que era diferente. Eu pensei que era a mesma coisa. Não é, quer dizer, persistência é ter resiliência, persistência, enquanto que determinação é você ter foco, você ficar lá e ir em frente até chegar na sua meta. Também acho que não tem que ter uma preocupação muito grande ver como é que isso rebate em você, como é que isso chega no seu coração e nos seus anseios ou nas suas frustrações, né? As pessoas que reconhecem que queriam ser de outro jeito e não são. Então, aí vai em busca, como é que você melhora essa faceta da sua personalidade que você talvez ache que esteja te atrapalhando.
em busca de um equilíbrio, nem muito aqui, nem muito nem 8, nem 80. Mônica, você quer completar alguma coisa nisso? Eu queria dizer que às vezes as palavras são quase sinônimos, elas têm uma sobreposição, né? Em inglês chama overlap, sabe? Às vezes elas estão quase se sobrepondo e para cada uma de nós tem um significado, não é igual para todo mundo. Então, realmente, acho que o que a Rabina falou faz sentido. Então, a gente sente isso mais intuitivamente e não precisa teorizar muito, mas ver para a gente como isso reflete em nós, o que a gente pode mudar, né? E outra coisa também que eu queria completar, né, é que em cada momento é diferente também. Uma hora pode ser persistência, ter um caráter, outra hora outro. Se na tua vida, se você trabalha, ou se você... Mas aí você tem que cuidar de alguma coisa que venha ao seu encontro, e você não vai ter tempo de fazer aquilo. Então, não é que você não seja persistente, mas a vida tem esse dinamismo, e às vezes... Então, cada momento é diferente, né? Nunca fica no mesmo plano, assim. Isso é importante, assim, eu vejo isso para mim, para não ficar me culpando, porque eu não estou fazendo exatamente como diz ali o calendário, né? Então, eu estudo um instrumento musical, né? Eu estudo flauta. Então, eu me coloco esse propósito. Todo dia eu vou estudar 1 hora, mas tem dias que não dá mesmo para estudar, porque eu preciso cuidar de alguém que não está se sentindo bem, ou deixei de fazer uma compra para minha casa, eu preciso comer. Então, também essa já é uma outra midá, né? Porque as midás, elas se imbricam, assim, do perdão, da compaixão. Acho que elas vão... É muito interessante, porque é um caleidoscópio, não é uma midá só, são todas essas, né, que vão... É um jogo mesmo. Então, acho que o mais importante é a gente se observar, e aí entra a questão da lição, entre aspas, né, de a gente ir notando e se observando. Acho que eu diria isso. Mas obrigada pela observação. Eu também queria... Eu hoje contei para a Mônica essa história, vou contar agora para vocês, que uns 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a fazer o negócio dos retiros budistas, quando eu cheguei lá, o monge me falou, deve ter sido no mesmo retiro que eu aprendi sobre o meu sorvete de chocolate. O monge me falou, você tem um nome em Pali? Pali é a língua, assim como o hebraico é para o judaísmo, Pali é para o budismo Theravada. Então, eu falei para ele, não tem um nome em Pali, tem um nome hebraico, certo? Ele, não, então eu vou te dar um nome em Pali. E aí ele me perguntou, qual é a característica que você gostaria de melhorar na sua vida? E eu falei algumas, entre as quais eu falei paciência. Eu sou uma pessoa que não tem paciência de... Aí ele falou, ótimo, então o seu nome vai ser Kali. Kali, em Pali, quer dizer paciência. Sim. E ele disse, você se lembrando que o seu nome é paciência, toda vez que você se sentir impaciente, o seu nome vai te ajudar a ir melhorando a sua capacidade de ser paciente. Até que, num determinado momento, 5 anos, 6 anos depois, um outro monge também voltou a falar nisso, e eu soube que eu podia mudar de nome, que quando você chega num equilíbrio e fica satisfeito, você pode procurar uma outra característica que você quer melhorar. A característica que eu tenho agora é ser aquela que tem fala doce. Ainda estou longe, ainda tenho muito para treinar, mas que é um pouco essa noção de me dar, entendeu? É você ir escolhendo. No budismo, eles escolhem um para cada 5 anos para você ir treinando. O Mussar propõe que você vai refletindo, olhando a sua vida e desenvolvendo, evoluindo, disciplinando para poder aprender. Então, eu acho que voltaremos nisso no ano que vem. Eu ia pedir para vocês o seguinte, que cada um coloque no chat quais são as 3 características que gostaria de desenvolver para si mesmo. Não tem nada a ver com o curso, com quais são as 3. Eu vou colocar a lista aqui, vou compartilhar a lista que a Mônica mandou, que eu achei que ficou muito boa. Ou, se vocês já têm a lista anterior,
Eu também tenho a lista anterior, eu vou pôr a lista anterior, que é a de vocês. Tá aqui. Inclusive, porque às vezes as midot elas são sinônimos, né? Como a Línia falou, determinação, persistência, a gente pode até considerar como a mesma midá. Eu não sei se eu vou conseguir Você quer que copiar. eu compartilhe? Não vou conseguir. Você quer que eu possa compartilhar? Então, compartilha. Se já está aí, por favor, compartilha. Obrigada. Sim, só preciso de um minutinho para achar a lista. Ah, já sei onde vou. Só um minutinho. Preciso procurar aqui nos meus... Será compartilhado. Já A achei a lista lista. do que foi mandado no grupo. Tá. Norma, você A ainda não lista. está no grupo? No Contemplação Betel, É. estou. Então, eu mandei ontem. Lista, ó, lista. Tá com a lista. Ah, sim. A receita de lácteos, muito bom, vou fazer. Aliás, uma dica, gente, em vez de fritar, eu sei que a característica é a fritura, mas diz que também no air fryer vai bem. Nunca fiz. Nem tenho de praia. Você achou, Mônica? Senão eu vou abrir aqui. Eu já compartilhei. A única coisa é que não dá para ver todas, do jeito que eu compartilho, que tá... Ah, pois é. Não, tá toda. Tá toda. Dá para ver? Tá aqui. Não, Tá, no grupo tá todas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o grupo. Eu posso fazer outra coisa. Um pouquinho. Eu vou fazer outra coisa. Vou ver se eu consigo pôr em duas filas. Eu vou filas. fechar aqui e vou... Você fechou? Fechei. Uhum. Eu não entendi bem. É para escrever agora no chat? Se você... É que a gente está tentando colocar para vocês verem todas. Eu posso ler também. A gente pode ler em voz alta. Ai, que beleza! Maravilhoso. Alguém Parabéns, conseguiu? Cláudia. Parabéns, felicidades. Obrigada. Parabéns. Ótimo, é isso aí. Obrigada. Maravilha. Estão todas aí. Eu queria que vocês escolhessem 3, leiam, escolham 3 e coloquem no chat o seu nome, que depois eu vou juntar todas e fazer uma lista para no ano que vem a gente começar a ir trabalhando. Cada um escolhe as que tem vontade de pensar mais, refletir mais, mudar alguma coisa, chegar num equilíbrio. Cada um de nós tem uma escolha. E aí, para o ano que vem, a gente pensa como que trabalha isso. Não sei se todo mundo já colocou. Acho que... Todo mundo já colocou, Cláudio? Eu já coloquei. Não? Eu contei 5 pessoas. Se alguém quiser, também pode mandar para mim depois, pelo WhatsApp, quais são as 3 que vocês gostariam, porque é dessa listinha que eu vou tirar as que forem mais, que aparecerem mais, é que eu vou tirar por onde a gente começa. Claro que cada vez que a gente estuda uma, a gente aprende como fazer para estudar as outras. Então, é uma coisa legal. Então,
eu vou achei parar. seu nome, Rabina, achei o nome de falar. Como é que você falou? Falar. Que o teu nome agora é falar com calma. Aquela de fala doce. Fala doce. Fala Nossa, doce. eu preciso aprender. Acho que o meu nome vai ser igual ao seu, falar doce. Eu te mando o meu nome em Pali. Tá bom, estou precisando, porque minha fala não é nada doce. Todos nós, ainda mais depois de 2 anos de pandemia, entendeu? A vida vai ficando difícil. Você falar doce é difícil. Ai, saiu agora. Bom, então eu vou guardar o chat, eu vou gravar, está guardado. E acho Obrigada, que tem ali a Varesa, é uma delas, não sei se alguém colocou a Varesa, mas provavelmente, quando a gente retomar, este é um momento do mundo com essa pandemia, em que a gente precisa exagerar a avareza por outro lado. Nem ser que nem os rabinos antigos, que acabam ficando sem o que ter para comer em casa, para poder dar para todo mundo, mas ter a confiança de botar a mão no bolso, ser um pouco mais generoso, um pouco menos avaro. Então, essa é uma midá que, neste momento, precisa ser recolocada, né, nas nossas vidas e reequilibrada nas nossas vidas. Muito bom, já temos aí um plano para o ano que vem, pelo menos esse plano, e no domingo que vem não tem nenhuma contemplação prevista, vai ser um pouco de a gente conversar sobre o que foi esse módulo 2, o que a gente faz para o ano que vem, não sei quem é que vai estar, provavelmente desta vez a gente vai fazer um questionário para mandar para as pessoas, porque o ano que vem a gente vai planejar o 2022, a contemplação 5782 termina semana que vem, e a partir de meados de janeiro a gente vai recomeçar dentro de uma proposta feita com vocês. Precisa entender o que vocês querem, como vocês querem, e fazer os nossos encontros desse jeito para ser realmente alguma coisa que contribui na nossa vida. Então, a gente vai se ver domingo que vem. A minha Hanukkah está na casa dos meus netos, porque ontem à noite eu fui lá acender vela, levei minha Hanukkah e, naturalmente, esqueci lá. Esqueci que hoje eu ia. Mas eu vi que a Lilian tem uma Hanukkah, se alguém mais tiver com a Hanukkah pronta, a gente acende. Quem tiver Hanukkah, beleza. Vou buscar a minha. Tá bom. Opa. Maravilha. Então, não vou ser eu que vou fazer as brachot, são vocês. A brachá, pelo menos, né? Hoje não vai ter Shecheriano, mas... Aqui venta muito, Rabino, tem que fechar tudo? Não cai tudo. Não. E para quem mora em São Paulo, eu lembro que no Shopping Vila Lobos tem uma linda Hanukkah de cerâmica feita pela Norma. Tira foto. Conosco. Tira foto. Pode falar, Rabina? Pode. Peraí que a Diana foi buscar alguma coisa, ela está só com o chamacha aceso, e a Cláudia foi buscar dela. Então, tira foto, Rabina, dessa Hanukkah bonita. Tira foto para mandar. Rabina. Da Norma? Tira foto. Norma, por favor, compartilha. Eu quero tirar uma foto da Hanukkah de vocês, isso sim. Vou tirar de vocês. Eu mandei para você as minhas durante a semana, Rabina. Mandei foto. Eu vi. Gostou? Claro. Estou vendo a da Diana, estou vendo a da Betty, Cláudia está acendendo a dela, Sônia está montando a Cláudia fez aniversário agora, desse mês. O Rabino Uri falou que ela é aniversariante do mês. É Cláudia. Parabéns para você. Cláudia. Parabéns! Foi mesmo. Ele falou no Shabat. Isso Parabéns, mesmo. Cláudia. Vida longa. Eu vou dividir o aniversário com a Cláudia. Hoje eu estou fazendo 35 anos de casada. Parabéns! Parabéns! Isso é até mais comemorar, maravilha. A Norma vai mostrar a
Eu estou com ela ligada aqui. Vamos começar? Vamos fazer a reza? Ó, a Norma vai mostrar o... Ai, que linda! Linda, eu já tinha visto semana passada. Só para botar Que no nosso bonito. grupo. Lindo, lindo. Parabéns, Norma. Isso está... Parabéns, Norma. E está lá no Shopping Vila Lobos, para quem quiser ver pessoalmente. Traz para cá, Chu. Até quando vai ficar lá? Norminha, até quando fica lá? Você vai deixar mais um pouco lá? Você ouviu que um monte de Está gente... muda, Norma. Norma, você está muda. Baru. Norma, você está muda. Um dia depois de Hanukkah, eles tiram. Um dia depois de Hanukkah. Vamos. Vamos. Hoje é a 7ª, velho, não é? 7. Hoje é a última. Hoje é a última vela, né? Certo. Hoje é a 8ª. Então, amanhã... Podemos? Sim, sim. Podemos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu lehadlik ner Hanukkah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim, lavoteinu bayamim, ahem be'azman hazeh. Amém. 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 Ai, que lindo ver todo mundo acender nossa... E eu vou para casa da minha neta agora de novo para acender. Hoje vai todo mundo lá para... Eles vão comer látkes? Não, látkes quando eles vêm aqui. Sexta-feira eles vieram aqui, eu fiz látkes para todos, filhos. Né? Ai, que delícia! Que delícia! Hoje A sua receita leva cenoura. A minha receita leva cenoura. Se você quiser botar cenoura, uma cenoura para 1 quilo para 3, 4 batatas, fica aqueles coisinhos de cenoura aparecendo. E se quiser botar beterraba ralada, aí fica o vermelhinho, tanto a cenoura quanto a beterraba, quebra um pouquinho a acidez. Agora, no meu leva cebola, hein? O meu também. No fundo, o meu lado é cebola com batata, e não de batata com cebola. Meu pai fazia lácteos. Meu pai que fazia Vou fazer com farinha de grão de bico. Vou fazer um lácteos vegano, com farinha de grão de bico. É vegano. E aí eu tiro foto e mando para vocês verem. Mas e o ovo? Não vai ter ovo, então, esse lácteos? Não, vai ter ovo, mas eu vou fazer, em vez de farinha de trigo, eu vou fazer com ou matzá ou com farinha de grão de bico, que é muito nutritiva. E aí eu vou tirar foto. Pena que eu não posso levar para vocês comerem, senão eu levava. Mas eu vou fazer. A farinha são só gela para uma primeira oportunidade. Mas eu quero ver porque se fica nutritivo, né? Para fazer durante o ano, que eu amo lácteos. Eu quero ver se dá para fazer várias vezes durante o ano. Com matzá. Muito bem, com certeza. Esther, nós escolhemos as mesmas, concentração, ordem e determinação. Olha que coincidência, Norma. Você é mesmo. Não, e a gente estava no mesmo grupo. Eu escolhi determinação, igual você, determinação. Eu escolhi 2 iguais à sua, a gente estava no mesmo grupo. Escolhi 2 iguais. Coragem. Determinação, que engraçado. Então, nós vamos agora, eu vou ver um pouquinho o que vocês propuseram e vou convidar a Cláudia e o Vitor, que estão trabalhando comigo, para a gente pensar um pouquinho, trazer a Mônica para pensar junto, para a gente ver como é que para o ano que vem a gente pode... Rabina, o que você escolheu? Você escolheu 3. Você falou no chat que você tinha escolhido 3. Quais são as suas? Verdade, avareza e consciência. Muito bom. Tem que ir atrás disso. Muito bem.
Rabina, a Diana colocou paciência, concentração e a última não está aparecendo para a gente. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Ah, tá, Faltou. Não aparece. Paciência, concentração. Beth, sua Mônica. Hanukkah é tão bonita, Beth. Oi, quem falou? Como? Beth, tem uma Hanukkah Oi, muito Beth. bonita. É de Israel essa daqui. Já há muitos é anos. linda. Há muitos É anos. muito bonita. Há muitos A anos. da Lília também é bonita. Nossa, Israel. a Lília dá pra... Todas. É de Que Israel. linda. Só que eu não tinha as velas boas. Essas velas aqui, elas derretem muito. Então faz uma bagunça. Essa aqui da Seifer. Da Seifer. Livraria Ah, da Seifer. Não é da sexta que eu comprei aqui, mas não são boas, elas derretem e estraga tudo aqui. Fica uma bagunça. Mas tá lindo. E o sonho? Cadê seus sonhos maravilhosos? Ficou gostoso? Olha, eu sonho. ganhei o sonho da Diana, que foi comprado aqui no Guarujá, que foi uma delícia, mas acabou. Não tive coragem de fazer. Estava muito bom, Diana. Semana passada eu tive. A Duca tem sonhos. Ai, A Duca faz normalmente, sempre tem sonhos. Então, aí chega em Hanukkah também compra sonhos para mandar para todo mundo. Durante o ano. netos gostaram. Mônica, com quem você deu curso, ao final do curso, as pessoas se modificaram. Uma curiosidade minha, elas se modificaram com o seu curso de Mussar? Houve uma modificação assim real, assim, você percebeu isso assim, ao longo do curso? Olha, durante o curso, a gente... Depende de como é estruturado. O curso que eu dei, nesse curso a gente estudava 6 midot e a gente se encontrava a cada 2 semanas. Então, o que eu posso te dizer é que as pessoas, assim, os depoimentos foram muito positivos. Tem gente que, assim, disse que realmente foi muito importante na vida deles. E não tanto, eu não posso avaliar muito o que aconteceu com cada pessoa, porque eu não convivo com as pessoas, dessas pessoas. Mas elas falaram que foi muito importante, que mudaram bastante. Então, acho que o mais importante, acho que é isso, né? O que cada pessoa sente na sua própria vida. Mônica, eu vou te colocar um pouco da minha experiência. Não sei se porque aqui eu tenho que fazer tudo, levanto, tenho uma vida corrida, eu não paro para pensar em mim e nem olho para isso, porque eu estou ocupada com coisas, nada de importante, mas coisas. E, de repente, você dá uma lista e aí você começa a pensar quem você é. Então, eu acho que o mais importante é que você leva as pessoas a tomarem consciência do que elas são. Por exemplo, a fala doce é uma coisa que eu sei que é uma coisa errada em mim, mas eu não percebo o que é. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, minha empregada. Ela fala para mim, Nossa, a senhora é muito boa pessoa, mas às vezes a senhora fica brava. Eu fico brava, nem lembro de falar. A senhora fala de um jeito e eu nem percebo. Então, essa fala doce é importante, é você tomar consciência de que espaço você tem. A minha filha, por exemplo, acha que eu invado a vida dela. Eu não acho nada, eu acho que só estou cuidando dela, que só quero saber da vida dela. E ela fala, mãe, para, você está me sufocando. Eu imagino em cima dela. Então, de repente, você começa a escutar e aqui... Isso, para mim, esses domingos, para mim, são uma luz. Porque, de repente, eu tenho com quem falar sobre mim, porque com essa da pandemia, eu estou ocupada com coisas e, de repente, eu tenho um pouco de tempo de olhar no espelho para mim mesma e começar a perceber algumas coisas sobre mim. Então, eu acho que esse é o momento importante. O que você faz, talvez, é despertar a consciência de cada um. E eu queria te agradecer a você, a Beth, a Rabina, claro, esses momentos que eu estou tendo, realmente uma luz. Eu espero os domingos para isso.
É isso. Ai, que maravilha. Muito, muito obrigada. Obrigada por compartilhar isso também, viu? Porque realmente é uma contemplação, né, que a gente está fazendo. E a observação é super, super importante. A gente não tem tempo mesmo na vida. Então, às vezes, a gente separa um pouquinho, né, de tempo para isso. Que nem aquela ideia do diário, por exemplo, no final do dia, quando você para ali para retomar o que aconteceu aquele dia e ver como é que foi o que você sentiu, o seu comportamento, e às vezes você não precisa ficar escrevendo, porque às vezes a gente está cansado, mas você escreve uma palavra ali, você já marcou a sua presença para você mesmo, né? Então, muito legal, muito bacana ouvir isso. Muito bem, gente. É isso, são diferentes práticas que a gente trouxe. Está fazendo mais de 6 meses que a gente começou. Então, todos os domingos, nesse período, fora Yom Kippur ali, Rosh Hashanah e Yom Kippur, foram trazendo as práticas diferentes, práticas que fazem você desligar, práticas que fazem você se ligar. Então, são contemplações diferentes, são caminhos diferentes para poder te habilitar a poder chegar nesse equilíbrio, né? Então, não tem... Trouxemos a yoga, trouxemos o desenho da norma, trouxemos a Kabbalah de 2 diferentes, trouxemos o Mussar. Cada um deles contribuiu de um jeito para poder o caminho ir para frente, para ser melhor. Então, muito obrigada pelo depoimento, Sônia, é muito legal a gente... Norma, diga. Não, acaba, desculpa. Não, então, eu agora ia só... Tá. Então, como você citou o desenho, aproveito para convidar vocês, que está tendo uma exposição na Galeria da Hebraica, 17 alunos e eu, não é? Com os desenhos, são aproximadamente 120 desenhos que foram feitos, não é? E que eu acho que vale a pena ver a exposição. Parabéns. Não é? Eu fui ontem... Até quando vai? Até quando, Norma? Até 15 de janeiro. Espero passar. Mais um lembrete só. Eu justamente postei agora a mensagem da Rabina, que tem um concerto judaico, justamente esse ano judaico em Vai concerto. começar agora 8. É agora. Eu achei bem interessante a gente ver, se ligar. Tá. Você posta, Betty? Já coloquei para a Rabina, ela vai colocar no grupo. YouTube da CIP. YouTube da CIP. É da CIP. Tá. YouTube, 8 horas. Começa agora. 8 horas, tá? Com a Sabrina Shalom. Vai ser o pessoal da CIP e da Betel. Sabrina. Da Betel, Vai ser lindo. Eles vão passar filmes judaicos e vão passar as músicas cantando e passando os filmes. Vão cantar ao vivo. Vai ser agora. Vai ser agora, 8 horas. Bem lembrado. Obrigada por... Obrigada, gente. Muito obrigada por hoje. Gente, obrigada a todos vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada, Érica. A todo mundo, Norma, todo mundo. Vitor, obrigada, Mônica. Um beijo, Elka. Para vocês, Esther, Petit, Beth. Obrigada. Sabrina. Tchau, boa noite. Até logo.